Muito boa tarde a todos. Iniciamos hoje o nosso podcast Desporto Vivido, Desporto Pensado, uma iniciativa do Seminário Permanente de Filosofia do Desporto, organizado por mim, Luísa Ávila da Costa, em conjunto com Constantino Pereira Martins. Este podcast tem como objetivo reunir elementos de construção de pontes entre um lado mais prático e vivido do desporto e o seu lado mais teorético relacionado com a pesquisa e a reflexão. Um lugar de celebração de pessoas e vidas únicas entre o saber e o saber fazer. Não poderíamos começar em melhor companhia. Temos hoje connosco o professor Manuel Sérgio, professor jubilado da Faculdade de Metricidade Humana e considerado por muitos o maior filósofo do desporto em língua portuguesa. Obrigada por nos receber e por ter acedido a fazer esta entrevista. É uma honra e um enorme gosto estar com o professor e termos esta conversa. Muito obrigado por suas palavras, pela sua introdução. Então, olha, não há palavras para exprimir os grandes sentimentos. Fico por aqui. Muito obrigada, Sr. Professor. Continuamos então a nossa conversa. Vamos fazer-lhe perguntas abrangentes e a ideia é que não haja um guião muito fixo, mas que possamos ir conversando à vontade sobre as questões que lhe vamos colocar. E a primeira que lhe colocaríamos é o que é para si a filosofia do desporto, qual a sua importância, qual a sua urgência e utilidade nos nossos dias. É difícil fazer uma síntese do que é a filosofia. Mas, para fazer uma definição, que eu já faço assim há uma série de anos, é uma reflexão crítica, sistemática, radical do desporto e das formas como ele se manifestou ao longo do tempo. Portanto, a filosofia do desporto é uma filosofia que se ocupa do desporto, não é? Portanto, é uma reflexão que tem uma vantagem. Nunca aceita nada visto imediatamente. Ou seja, a filosofia é sempre uma reflexão crítica. Por acaso, o nosso amigo Sócrates, o verdadeiro filósofo, o nosso amigo Sócrates, dizia que só sei que nada sei. Porquê? Porque as coisas apareciam e ele, a gente vê um tipo, tem muito bom, parece boa pessoa. E às vezes não é? Da maneira que eu vou dizer uma frase que eu gosto de dizer muito. Todo o conhecimento imediato é abstrato. Ou seja, uma coisa é tanto mais concreta quanto mais se dialetiza, ou seja, quanto mais se vai desentranhando numa dialética de sims e de nãos, de teses e de antíteses, e só por essa altura se pode dizer, às vezes penso nestas coisas, até a ciência começa por um ato de fé. O médico, quando prescreve um medicamento, nunca sabe se está a acertar ou não, mas tem fé naquilo. Uma coisa interessante. Até a ciência começa por um ato de fé. Como em tudo que é humano, está o humano, até o irracional. Está tudo lá. Quando diz que... Portanto, é uma análise crítica
criticar não é dizer mal. Criticar, segundo um verbo latino, é separar o trigo do joio. Ou seja, só critica quem sabe o bem e sabe o mal de um determinado fenómeno ou de uma determinada pessoa. Mas definiu como reflexão crítica e radical. Uma reflexão crítica do que o desporto é e do que o desporto deve ser. Ou seja, é uma reflexão crítica que se faz através da epistemologia, através da gnosiologia, através da axiologia, e depois a filosofia tem a sua maneira, de analisar as coisas. Epistemologia, gnosiologia, são tudo formas de analisar a realidade. Esses olhares epistemológico, ético, no fundo filosófico, axiológico, é radical porquê? Em que medida é que nos leva às raízes? Ou seja, é essa radicalidade que nos permite ir para além do imediato? Porque o professor descreveu a filosofia do desporto como uma... Portanto, a filosofia, a primeira lição que nos dá é que se não deve aceitar como óbvio tudo aquilo que nos aparece imediatamente. A primeira lição da filosofia. É por isso que a filosofia demora tanto tempo a pensar. É por isso, como eu disse há bocado, o Sócrates dizia que não sei, eu não sei nada, porque tudo o que lhe aparecia ele, e depois andava pelas praças lá de Atenas a discutir isto, o que é virtude, o que é isto, o que é aquilo. Portanto, filosofar é refletir criticamente sobre alguma coisa. E porquê é que o desporto deve ser refletido a partir de perguntas filosóficas? Qual é esta necessidade? O desporto, principalmente o desporto que a gente conhece, reproduz e multiplica. Lá vem uma frase também um bocado. Reproduz e multiplica as taras da sociedade. Reproduz e multiplica. Este tipo de sociedade é a sociedade que só liga ao útil. Portanto, as coisas seguram-se rapidamente e não é preciso pensar muito. Isto é típico do nosso tempo. A filosofia pede licença para considerar que o inútil também é importante. O que é o inútil no desporto? Como diz, O que é que pode ser o inútil no desporto? o inútil no desporto é todo o tipo de desporto que não merece uma reflexão atenta, como a gente sabe, o que se está a passar atualmente no desporto. Sabemos que o desporto dos jornais não faz bem à saúde, faz mal. Uma coisa que toda a gente sabe, mas continua a fazer-se. É um desporto que está nas mãos dos grandes financeiros, das pessoas que fazem as maiores trafolhices por aí, algumas delas. Umas fazem no desporto, outras vão fazer para o outro lado. Mas, de qualquer maneira, este tipo de desporto é um desporto que nós, professores, podemos até gostar dele como espetáculo, mas não podemos deixar de criticar, designadamente junto dos nossos alunos. Sr. Professor, referiu que o desporto reproduz as taras da sociedade.
pode acontecer também o fenómeno inverso, ou seja, o desporto trazer para a sociedade as suas próprias taras? Não, o desporto tem muito que ensinar à sociedade. A transcendência, aquilo que eu chamo, eu não, quer dizer, eu não inventei a palavra, mas por transcendência, o que é que significa a transcendência? Significa que o que é que o desporto, o que é que a transcendência, no meu entender, diz? Em todas as situações, o ser humano é uma tarefa por cumprir. E, portanto, é chamado a transcender-se. E por já agora me pergunta, Ah, em termos estritamente da terminologia do nosso mundo, dos conceitos, não é? Porquê é que a transcendência é uma palavra importante para si, no seu pensamento, mas se eu lhe tivesse que perguntar porquê é que escolheu a palavra transcendência e não escolheu a palavra superação? porque a palavra é a mesma coisa. É como eu entendo. Porque a palavra transcendência é mais ampla, sabe? Chama mais a atenção. É que a transcendência aqui pode ir até à parte espiritual. Quer dizer, pode ir à axiologia mais. Portanto, a transcendência abrange mais Sim. do que a palavra superação. Então é um pouco também ligando ao que estava a dizer ao início, como o professor herdou muito aquela visão do Edgar Morin da complexidade, não é? É um pouco ligar as duas coisas, não é? Quer dizer, tentar ver no desporto para além da superfície, compreender a complexidade que está envolvida no desporto, quer do ponto de vista do atleta, do jogo, da componente organizativa, agora não interessa a perspectiva e a camada que estamos a analisar, mas a complexidade do conceito de transcendência atraiu-o mais do que superação, porque superação era um conceito que se calhar ficava refém da performance, se bem estou a interpretar as suas palavras. E a transcendência aumentava a complexidade. Posso interpretar assim? É isso. Porque a minha transcendência vai para além da... O que é a transcendência? Sim. Para mim, Sim, sim. pode ser o sinal de uma presença. Na medida em que eu me transcendo espiritualmente, isso pode significar... É engraçado quando os judeus esperavam que o Messias derrotasse os romanos, conquistasse isto, aquilo. E Cristo chamou a atenção. O meu reino não é deste mundo. O reino de Deus, eu lembro-me até em latim, regnum Dei intra vos est. O reino de Deus está dentro de cada um de vós. Ou seja, o que Deus vem dizer, o que Cristo veio dizer, não foi para um tipo conquistar isto, aquilo e aquele outro. Foi para que cada um se conquistasse a si mesmo. Professor, essa ideia é muito importante porque no discurso sobre a transcendência no desporto, penso que esta confusão entre transcendência e superação é muito comum. Eu acho que esta minha ideia é nova. Ninguém o disse antes de mim. Passei-me desta. Mas acho que nunca ninguém o disse isto. Já procurei, perguntei a pessoas e não... Mas há quem pense que a transcendência no desporto é a procura pelo mais forte, mais longe, mais alto, não é? E, portanto, às vezes pode haver uma certa redução da ideia de transcendência Mas a gente tem que trazer alcançar qualquer resultados. coisa de novo. Sim, ao alcançar resultados, às medalhas, enfim. E, no fundo, a minha pergunta é... É também, sem deixar de ser isso,
é também a transcendência das nossas próprias limitações, dos nossos próprios erros. Tudo isso, para nós, é transcendência. Está a compreender? Trazendo, e porque trouxe esta dimensão espiritual à ideia de transcendência, eu gostava de lhe fazer duas perguntas muito concretas. Que é, aliás, uma pergunta com duas perguntas dentro, que é, nós vivemos as Jornadas Mundiais da Juventude agora há pouco tempo, aqui em Lisboa, 1,5 milhão de jovens reuniu-se para este encontro, e nessa semana, ou nesses dias, escreveu 2 artigos num jornal desportivo, intitulados, um deles, Bem-aventurados os pobres de espírito, e outro, O protesto dos pobres é a voz de Deus. E uma vez que estamos a falar da ideia de transcendência no desporto, no fundo a pergunta que eu lhe queria fazer é porquê esta inspiração cristã para falar sobre o desporto e que relações têm estes dois mundos? O mundo do desporto com o mundo do espiritual e transcendente. Estava aí o Papa, não é? Portanto, e eu, por outro lado, eu sou um cristão, porque considero Cristo a grande figura da história. Há uma frase que Cristo disse que, para mim, divide a história em dois. Ama os outros como a ti mesmo. Esta frase é nova na história. Eu sou cristão por isso. Mas esse seu lado religioso sempre foi uma coisa presente na sua vida? Ou... Eu fui cristão em miúdo. Entrei na faculdade de Escri, porque a faculdade no meu tempo, na década de 60, discutia-se tudo e punha-se tudo em causa. Faculdade de Letras, não queira saber. E eu tive um curso de tipos do meu tempo. Era o Souto Maior Cardia. Foi o meu professor. Foi seu professor de ética. Filosofia Política e Ética. É. Souto Maior Cardia. Era o Medeiros Ferreira. Era a Maria Filomena Mónica. Era o Manel Ferreira Patrício. Era tudo assim, pá. Eu varreu-se-me a cabeça toda. Eu que não tinha segurança no meu cristianismo, tudo aquilo foi de pantanas. Depois estive no Brasil também. E agora com o Papa Francisco voltei. Este é o cristianismo em que eu acredito. Para mim, Cristo é tão perfeito que só pode ser Deus. Percebe? Eu não tomo as coisas por... Penso nelas, claro, e cheguei a essa conclusão. Eu também escrevi um artigo que é uma das páginas mais belas da história da humanidade. Diante da mulher adúltera. De todos, quem nunca pecou, lance-lhe a primeira pedra. Pôs-se a escrever na areia. E eu romanciei. Uns viram ladrão, outros viram perjuro. E tudo se foi embora. Mulher, ninguém te condenou. Não. Isto é de mais bonito. Que eu conheço na história. Eu também não te condeno. Como quem diz, isso é normal, isso vai e vê lá se te aguentas. Isto é do mais belo. Porquê? Porque naquela altura a mulher era apedrejada à morte. Era morta, Era morta. Portanto,
o Novo Testamento é humanamente tão rico que eu não conheço outro. Outra coisa assim. Portanto, eu sou deste cristianismo. Esta relação entre desporto e cristianismo é muito E interessante. mesmo os ricos, as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito. O que é que isso significa? Quem são os ricos de espírito? São os que julgam que têm de ter sempre a última palavra em tudo. São os indivíduos que normalmente não têm dúvidas e que poucas vezes se enganam, etc. Quem são os pobres de espírito? São os que sabem que não sabem. Coisa mais linda. Sim, essa espiritualidade da humildade, que é no fundo, que na personagem de Cristo é expressa nesta ideia de que não veio para os justos, veio para os pecadores, ou não veio só para os justos, veio também para os pescadores, para os pecadores, e pegando nesta imagem que está a dar agora, de que forma é que o desporto pode também beber desta pedagogia da humildade, ou seja, de que forma é que o desporto deve ser pensado não apenas a partir dos seus heróis e deuses que conseguem resultados, performances sobre-humanas, inalcançáveis ao cidadão comum, não é? O que é que o desporto e o mundo do desporto... Pela transcendência, para nós o herói é um indivíduo que é um grande campeão do ponto de vista físico e simultaneamente moral e espiritual. Porque no homem o todo está tudo em tudo, não é? Tudo está em tudo. Tanto convém. Agora, a lição que o desporto tem que dar, o desporto, em primeiro lugar, tem que ensinar as pessoas a ter uma nova visão do corpo, não é? Que vocês não chegaram a conhecer. Quando eu entro na década de 60, eu entro no INEF, o biologismo imperava. Daí a educação física. A expressão educação física. O físico. Que se tinha que subordinar à razão. A razão era... Portanto, a razão é que era o importante do homem. Daí o racionalismo, não é? Portanto, eu começo a defender, começo a defender que é preciso ter uma nova visão do corpo. Não é? Não há. Porque eu tinha aprendido no Padre Teilhard de Chardin, que é um homem de ciência, que o homem é simultaneamente matéria, vida, espírito. Quer dizer, não se pode separar. Quando eu entro no INEF já sabia isto. Portanto, a expressão educação física é uma ignorância ou uma tradição. Linguagem científica não é. Nunca se esquece, nunca nos devemos esquecer que a linguagem é de importância fundamental no mundo científico. A linguagem do médico não é do advogado. A linguagem do advogado não é do arquiteto. Portanto, dizer-se, é ignorante, a gente não diz, nós os três. Eu sei que é importante. Sabe, é uma tradição. Fica-se por aqui. Não se pode dizer, isso é ignorância pura. Porque a linguagem é o primeiro cartão de visita da linguagem da ciência. O tipo mostra, por acaso estou-me agora a lembrar, o meu rapaz mais velho, juiz conselheiro, ele na conversa topa-se, quer dizer, quem não tiver com atenção, não liga. Mas eu que sei que ele é juiz, eu topo
que ele faz sentenças. Porque a conversa dela é de juiz, já tem 40 e tal anos de juiz, e como tal, a gente topa a língua. Se pode dizer que a linguagem é... Sim, ainda bem que toca nesse ponto, porque a diversidade de nomenclaturas usadas para descrever o objeto de estudo da nossa área, o desporto, a motricidade humana, etc., é muito grande, não é? Nós temos conceitos que vão desde o desporto, à educação física, à motricidade humana, à cinesiologia, movimento humano, atividade física. Como é que perspectiva esta diversidade? Colega, vamos lá ver. A educação física não pode ser paradigma de uma área científica. A educação física só pode ser o ramo pedagógico de uma área científica. Lá está a linguagem. Quando a gente diz educação médica, antes está a ciência médica. Quando diz educação jurídica, antes está a... Portanto, à medida que a menina... Agora ia dizer menina. À medida que a colega diz educação de qualquer coisa, é o ramo pedagógico de uma ciência. Quando alguém nos diz educação física, qual é a ciência? Quando eu perguntava, é que educação física antes, qual é a ciência? Tem que se perguntar. Sim, o mesmo problema acontece em áreas paralelas, a educação visual, não é? Que também... Não é? Tem que ter também antes. Sofre do mesmo problema, sim. Absolutamente. Mas o que é que lhe parece, ou o que é que pensa, ou como é que perspectiva esta diversidade de termos usados para tentar descrever o objeto de estudo da nossa área, e porquê a sua escolha ou a sua predileção pela motricidade humana? A motricidade humana, quem criou a palavra motricidade humana não fui eu. Já havia antes de mim. Ora, eu dei-lhe foi uma nova definição que começou de uma maneira, agora é de outra, não é? Movimento intencional e solidário da transcendência. Agora, eu nem inventei a palavra transcendência, ou transcendência, motricidade, nada disso. Eu dei foi à motricidade humana a seguinte definição: movimento intencional e solidário da transcendência. Qual é a diferença entre o movimento intencional solidário da transcendência que se manifesta no desporto e, por exemplo, o movimento intencional e solidário da transcendência que se manifesta, por exemplo, através de uma performance musical? Vamos lá ver. O desporto e o anseio permanente de transcendência que há em qualquer ser humano, eu sou levado a dizer que é o sinal de uma presença. Já referiu isso há bocado. Que presença é essa? O que é isto? É o apelo do divino dentro de mim. Nossa, tudo isto é discutível, não é? Numa sociedade laicizada, digamos assim, esta referência ao apelo do divino... Não só uma sociedade laica, uma sociedade democrática, não é? Onde uma pessoa, sem aborrecer os outros, tem direito a mostrar, e coisas que não são disparatadas de todo, não é? Há muito cientista que é crente e há outros que não são. E não é por causa disso que eles se deixam trabalhar juntos, não é? Agora, eu digo isto
mas não obrigo ninguém a pensar como eu, não é? Estou a dizer que a transcendência, o apelo da transcendência, quem ontem fez 100 metros em 10:1, amanhã quer fazer em 9:9, ou em 10, não é? Não é? Este apelo permanente à transcendência não será o sinal de uma presença, ou seja, daquela frase de Cristo, quando lhe dizia, vamos conquistar isto, aquilo, o reino de Deus está dentro de vós. Não é? Ou seja, até que ponto? Agora, se eu tenho a certeza, não tenho a certeza. Mas ter fé não é ter certeza. Ter fé também é procurar. O pobre de espírito é o que procura, não é? Hã? O pobre de espírito é o que procura. Absolutamente. O rico de espírito é o dono do saber. Não precisa procurar mais. Absolutamente. Mas como é que já agora, como é que... Outra vez aqui uma distinção conceptual, só para clarificar a terminologia. Porque eu estava-vos a ouvir falar das conquistas e esta visão do desporto da vitória, que é da agonística, da batalha, da conquista, isso está lá no desporto, não há forma de... Mas que se transformou, por alguma razão, se transformou não, se calhar sempre foi assim, mas sempre esteve dentro de um registro ou de um reino da idolatria, não é? Ora, a fé, como nós a conhecemos nas nossas religiões monoteístas, digamos assim, a fé no fundo é o salto da crença da idolatria para, eu não vou dizer uma certeza da fé, mas para um salto de fé. Isso é diferente, não é? Apesar de a idolatria ser a adoração de uma coisa específica, não é? Por exemplo, de um atleta ou de uma conquista ou de uma vaca, ou não interessa agora qual é que é o objeto, digamos assim, da própria idolatria. Mas como é que distinguiria estes dois mundos? O mundo da idolatria Não e o se mundo da esqueça fé. que a minha definição de motricidade é energia para o movimento intencional e solidário. Sim. Quer dizer, é entre duas pessoas que reconhecem que o outro, sem o outro, não podia fazer desporto. Exatamente. Não é? Da maneira que parte-se daí, há logo um abraço, não é, de entrada. Obrigado porque estás a fazer desporto comigo. Mas isso é uma visão muito benigna, professor, essa visão. Eu percebo o que é que está a dizer. Mas se nós formos falar com um atleta de 15 anos que quer ganhar a sua primeira medalha de ouro, ele não vê o desporto dessa forma, é impossível para ele. Ele só vê, ele não vê a amizade, não vê a solidariedade. Para mim, até digo mais radicalmente, para mim não existem desportos individuais. Eu até pratico um desporto individual e é impossível haver um desporto individual. Nós dependemos dos colegas com quem treinamos, nós dependemos da confiança e da segurança que o treinador nos dá, nós dependemos de uma... Quer dizer, toda a nossa vida é uma interdependência contínua. Não é? E nesse sentido eu concordo consigo. Agora, quando diz que a solidariedade está lá, está. A solidariedade está. Mas onde é que está a fé? A fé, como é que descreveria a fé em termos gerais ou a fé por relação ao desporto? A fé não é só no desporto, não é? Pois, em geral. Pois, quer dizer, o homem que faz desporto ou tem fé ou não tem fé. Não é? O que tem desporto ou tem fé ou não tem fé. Se calhar fiz a pergunta mal. Vou fazer outra pergunta. Posso reformular? Portanto, Vou reformular. Posso reformular? Vou reformular. É possível um atleta descobrir Deus através do desporto? Neste apelo incessante, como é que ele pode interrogar-se porque é que eu já fiz tanto, mas ainda me apetece fazer mais. Portanto, eu digo que este é o sinal de uma presença. Isto é uma coisa minha. Sim. Portanto, este apelo. E depois lembro-me daquela frase que eu sei de latim.
reino onde dei entre vós este. Quando os tipos dizem, esperavam um Messias conquistador e tal, e chega um tipo que diz isto. O reino de Deus está dentro de vós. Ora, este reino de Deus é esta vontade de ser melhor. E é por esta vontade de ser melhor que eu descubro Deus. Não tenho mais nada para dizer. Mas também é possível que esse apelo seja simplesmente narcísico? É possível que esse apelo de superar, de transcender, de conseguir mais resultados, ser apenas narcísico? Seja o sinal de uma presença também. Mas ouça, quando eu não faço desta superação, repare, está o homem todo. Essa superação não pode ser meramente física. Não é porque eu salto. Muito bem. Mas o que é que isso significa para mim e para a sociedade onde estou? Quem sou eu? E depois aquela pergunta que a gente... O que é que eu cá estou a fazer? Porquê é que existe? O sentido da vida, não é? Há essas perguntas que uma pessoa tem que fazer a si mesmo. Que nem todos fazem, não é? E apesar de tudo, elas existem dentro de cada um de nós. Eu costumo dizer que a religião é cultural. O sentimento religioso é universal. É isto. É este ser mais e ser melhor. Parece que nasce connosco. É o sinal de uma presença. Esse ser mais e ser melhor, então, não se reduz ao que é alcançado, ao resultado. Diz também do processo. Não é? Não diz apenas do que se alcança, do que se atinge, mas também do percurso que se faz. Sem dúvida. No desporto também, não é? Se a colega nascesse no Irão, se calhar era xiita. E tinha outro tipo de interrogações, ou feitos de outra maneira, não é? Mas eu vi no outro dia um programa que o professor falava de Deus. Falou de Deus. Foi a primeira vez que o ouvi. Lembra-se com a Fátima Campos Ferreira. E você falou de Deus. E eu agora, uma pergunta difícil. Já num assunto difícil, é melhor fazer perguntas difíceis, não é? Para ficarmos mais confortáveis. Ou seja, a definição que o professor deu de Deus nessa entrevista com a Fátima Campos Ferreira, para a RTP1, não foi? Ela perguntou-lhe o que era Deus. E a resposta que o professor deu sobre a sua definição de Deus fez-me lembrar o Spinoza. Sim. Um enorme... Como é que era? Um enorme pensamento. É um pensamento. É um enorme pensamento. Um enorme pensamento universal. Eu costumo... A minha definição de Deus é o invisível evidente. É uma definição muito bonita. Sim, porque de facto parece que Deus está em todas as coisas. É o invisível evidente. Mas como é que combina essa visão, na minha interpretação das suas palavras, na minha humilde interpretação, mais espinosista, com o seu sentimento e pela primeira vez a ouvi-lo a definir-se como um filósofo cristão e que acredita em Deus? O tal apelo à transcendência revela-se tanto no atleta como em mim mesmo. Sim, está bem. Também eu tenho que transcender-me. Vamos dizer, essa centelha de transcendência está em todas as coisas vivas. Na árvore, no pássaro, não é? Está em todo lado. Tudo. Todos são criaturas. Todos os entes têm essa... Todos são criaturas de Deus. Sim. É? E gostou de ver cá o Papa Francisco a falar de Deus? Gostei, eu gosto muito dele.
E tenho lá ao pé dele um grande amigo, Ah, o Tolentino. é especial. De facto. Foi o que criou a cadeira. Depois, ainda bem que falou nele. O Papa Francisco o que tem é um homem, é jesuíta. Pronto, aí já diz alguma coisa. É mais Deve ser aberto, mais aberto. aberto, culto, Crítico. químico, ele é engenheiro químico. Ah, ele é químico. Ele tirou, antes de ir para o Não sabia. seminário, já era engenheiro químico. Não sabia que ele era químico. Sim. É. De maneira que namorou uma médica judia, Quem? O Papa Francisco? Papa Francisco. Está aqui num livro. Não mandas. Está num livro do Anselmo Borges. Ah, sim, então eu tenho que Deu-lhe ler. uma Então. entrevista Sim, sim. e epá, ele é um gajo fora de série. Sim, sim. Ele está a fazer o que pode. Bom. Porque aquilo ainda está cheio de... Ele, quando chega ao Vaticano, diz que o Vaticano sofria de Alzheimer intelectual. Disse logo assim. Cá. Mas vamos voltar à questão da linguagem. Diga. Vamos voltar à questão da linguagem e da terminologia, porque nós sabemos que em Portugal existem várias faculdades dedicadas ao desporto, uma no Porto, outra em Lisboa, outra em Coimbra, enfim, e outras, e elas usam nomes diferentes. Até que ponto é que estes nomes expressam diferentes sensibilidades em relação ao nosso objeto de estudo? Primeiro lugar, são nomes não pensados. Começa logo por isso. Já lhe disse aqui à entrada, quando eu cheguei lá e comecei a dizer, quando entrei, cheguei a dizer a um professor Nelson Mendes, cheguei, professor, epá, isto tem uma vantagem, cheira-me a Descartes. Eu arranjei anticorpos por culpa minha. Porque eu entro numa escola com uma forte tradição, eu começo a pôr tudo em causa. Eu tinha que levar. Tudo tem um preço. Ah, Tudo tem um preço. Tudo se paga. sem dúvida. Tudo se paga. Porque eu ponho aquilo tudo em causa. Chego a fazer uma tese, a pedir um corte epistemológico. Vamos acabar com isto. Não é por acaso que eu sou doutorado com... Eu não sou doutorado com uma boa nota, eu sou pai com 10. Como é que podia ser? Eu estava no Instituto Superior de Educação Física a dizer que não havia educação física. Só isto. Mas, ok, entre a educação física, nós penso que já conseguimos Você, aqui. educação Mas física. como é que justifica a sua predileção pelo conceito de motricidade humana no lugar do conceito de desporto? Onde é? Como diz? Como é que explica a sua predileção pelo conceito de motricidade humana em relação ao conceito de desporto? De desporto. O desporto é um dos aspectos. Então, toda a área científica tem especialidades. O desporto é uma das especialidades da motricidade humana. Como a fisiatria da medicina, como o direito constitucional é do direito. Mas não poderíamos, por exemplo, dizer que tocar guitarra faz parte de uma especialidade da motricidade humana? Quem o? Tocar guitarra, por exemplo, é uma atividade motora. Sim, sim. Não poderíamos dizer que tocar guitarra poderia ser uma especialidade da motricidade humana? Com certeza. Claro. À vontade. Todas as ciências têm a sua especialidade. Ok. Ciência da motricidade humana, desporto, dança, ergonomia, reabilitação, tudo isto, especialidades da motricidade humana. Todas as artes performativas poderiam ser consideradas dentro
São especialidades científicas. A gente não tem que ter medo. É isso. Já estou farto de dizer isto aqui, ó. Eu perdi medo, sabe? Porque eu apanhei, a senhora não calcula, em toda a América Latina, andei por lá, tal, de maneira que tenho um arcabouço desgraçado, apanhei tanta tareia que eu, venha lá quem vier, eu perdi receio. Isto é um bocado atrevido da minha parte, mas eu sou assim. Como vocês reparam, se o tipo não tiver uma certa dose de atrevimento, não faz nada na vida, amigo. Sabe que é engraçado estar a referir esse aspecto? Porque eu estou aqui a lembrar-me que um dos autores cristãos que usou muito uma linguagem agonística e desportiva foi São Paulo. São Paulo fazia este apelo para sermos atletas de Cristo, utilizou assim uma série de expressões desta natureza desportiva para evangelizar, digamos assim. E agora que está a falar nessa questão da tareia, e pensando que São Paulo converteu-se depois de uma queda de cavalo. Sim. Não é? Eu estava aqui a pensar se nós não poderíamos fazer... Ouça. Portanto, É a tareia e a queda que leva à conversão, ou seja, é a tareia e a queda que permite esse acesso humilde a tareia o que é que faz? a querer mais. A tareia o que é que faz? Obriga-me ao estudo. Eu vejo isso, por exemplo, no boxe. Eu acho que as sessões de sparring, que são sessões de treino mais duras de combate, eu acho que as pessoas saem sempre das sessões de sparring no boxe com uma sensação de humildade. É isso que me... Sim. Ou seja, não é bem a conversão pela queda em termos do São Paulo ou do Santo Agostinho, não é? Do desejo e da queda. E quando nós caímos em nós, que é o quê? É um vazio. Que depois é um vazio rico, que te mostra que há mais do que esse vazio. Mas eu acho que, pegando não sei se estou a interpretar bem, ou seja, Lembra-se a queda é mais o sofrimento que te revela coisas. E uma das coisas que te revela logo é a humildade. É a humildade. No sofrimento, por exemplo, um atleta que não ganha uma medalha, um atleta que não ganha uma competição, ele sofre. Vem para Portugal, imagina, como é que se chama? Jogos Olímpicos de Paris 2024. Vai a delegação toda portuguesa, ninguém ganha nada. Aqueles que queriam ganhar, não é os que vão lá só fazer figura e com a bandeira de Portugal. Os que querem ganhar qualquer coisa e que não ganham, tu tens que querer, para sofrer tens que querer, não é? Senão para ti é igual, ter ou não ter, ganhar ou não ganhar é igual. Mas se tu quiseres ganhar uma coisa e não ganhares, e sofreres, a ideia que eu tenho é que esse sofrimento, a primeira coisa que te revela é a humildade. Dá-te logo uma sintonia com o que tu fazes, lá está uma transcendência para além do ganhar e do perder. Naquele sentido imediato da tal idolatria simplista do ganhei e perdi. Que é um facto, que é uma evidência, não é? Ou és campeão ou não és campeão. Ou ganhaste ou perdeste. Não dá para ser campeão e terceiro lugar ao mesmo tempo. O indivíduo, eu olho para mim, o indivíduo pode ser campeão não ganhando. Ah, pois, exato. O indivíduo que se transcendeu, não ganhou a prova, para a motricidade humana é campeão. Aqueles que vão, por exemplo, aos Jogos Olímpicos, fazem um tanto tempo, mas bateram o recorde. Ele transcendeu-se de qualquer maneira. Não deu para ganhar a medalha de ouro, mas houve transcendência. Professor, como sabe, nós criámos agora a Associação de Filosofia do Desporto de Língua Portuguesa e gostávamos de lhe perguntar o que pensa sobre o papel da língua portuguesa no pensamento filosófico do desporto. Vá lá ver. E que conselhos ou que pistas nos poderia dar a nós e aos jovens investigadores que se dedicam e que se vão dedicar a esta área? Portanto, a língua, quando aparece,
não aparece sozinha, aparece rica. Se a gente se puser a falar da língua portuguesa, nunca mais acaba. Só fala de Vieira, Camões, Fernando Pessoa, Zé Saramago. Vocês, desculpam nós. Vocês leiam o livro do Miguel Real, meu querido amigo, ouça, O Último Minuto na Vida de Saramago. É um livro extraordinário. O Último Minuto na Vida de Saramago. E o que é que gostou mais no livro? Hã? O que é que gostou mais no livro? O que é que eu gostei? É que, no fundo, diz-se que quando um tipo chega ao fim da vida, lembra-se muito do passado. Aquilo é uma história do Saramago, lembrado por um tipo que está prestes a morrer. Só lendo, vale a pena. Ele está a morrer. E como é que o professor Manuel Sérgio vê a morte aos 90 anos? Bem, 90 anos acabados de fazer, não é? ouça. É a passagem de uma vida a outra vida. Não posso vê-la de outra maneira. Não tenho certezas nenhuma. É a passagem de uma vida a outra vida. Não pode ser de outra maneira. Senão nada disto tem sentido. Aquela frase que eu uso muito: a vida sem Deus é um absurdo, com Deus é um mistério. Que sonhos tem para a filosofia do desporto em língua portuguesa e em Portugal e no mundo? Sim. E como é que nós podemos honrar esses sonhos? Pode honrar o nosso sonho. O nosso. Em primeiro lugar, que a filosofia do desporto concorra, na medida das suas posses, ao surgimento de um homem novo, do mundo novo. Se é a primeira, é a primeira. Estamos a viver um mundo terrível, que vamos deixar, eu já digo aos nossos netos e bisnetos, vocês aos vossos filhos, está muito a mal. É isto que a gente lhes vai deixar. Todos nós somos obrigados a lutar por um mundo diferente. E, portanto, a associação também deve fazer o mesmo, não está livre de fazer isso. Depois, claro, juntar-se o mais possível à filosofia e ao desporto, quer dizer, porque é a filosofia do desporto. E fazer com que serem capazes de levar uma mensagem do desporto para a filosofia e da filosofia para o desporto. Será talvez o meu sonho mais prático. O outro é genérico, é para toda a gente. Este prático, que vocês sejam capazes de levar algo de transformador para a filosofia através do desporto e do corpo e, ao contrário, da filosofia. Acho que é isso. Muito obrigada, professor. Esperamos que tenham gostado deste primeiro episódio do podcast Desporto Vivido, Desporto Pensado, e ficam todos desde já convidados a acompanhar, a ouvir e a pensar o desporto connosco.